Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um ponta que pertence ao Corinthians e que tem a possibilidade dele ser emprestado no meio do ano. Na minha opinião, seria uma ótima alternativa para esse time do Cruzeiro. Além disso, sobre o Valladolid do Ronaldo, time lá da Espanha, que foi rebaixado, tá? Ele, Pesolano e tudo mais, nesse último domingo, e essa especulação de que o Ronaldo possa vender o clube para focar exclusivamente no Cruzeiro, que eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes dessa história. Só antes de começarmos a por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, no caso de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui, tem um recado da Leon, casa de apostas esportivas, que te dá R$25 para você apostar como quiser. No caso aí você vai ter esse bônus de graça, não precisa depositar nada, você vai ter esses R$25 em apostas gratuitas, vindo pelo link na descrição e usando o código promocional Cruzeiro. No caso, esses R$25 você pode apostar como quiser em odds a partir de 1.30, a odd aí, e também no máximo 3. Vou deixar aqui alguns exemplos. A final da Champions League, Manchester City e Inter de Milão, uma vitória aí, por exemplo, do City, 1.41. Final de semana tem também Bahia e Cruzeiro, uma vitória do Cruzeiro fora, pagando mais de 3. Então entra também dentro dessa cotação, né? Aí que eu tô gravando, entra no limite. Mas você pode também brincar aí lá na Leon e em várias outras partidas, no Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League. O link então tá aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então eu quero falar aqui sobre o Valladolid, time do Ronaldo lá na Espanha, que foi rebaixado, né? Eu sinceramente nem estava acompanhando esses últimos rodadas do Campeonato Europeu e a equipe aí foi rebaixada então com 40 pontos depois do empate em casa para o Getafe e não conseguiu aí sair do 0-0 com a equipe e acabou que outras equipes igual o Cádiz, o Almeria e o próprio Getafe, né? Que eram os três times que brigavam com a equipe, além do Valência, né? Cara, chegou essa última rodada com vários times tendo a chance de ser rebaixado e o Valladolid era só ter vencido. Empurraria o Almeria para essa zona de rebaixamento, dependendo até mesmo todos os outros times que você tem acima, né? Igual eu deixei aqui na tabela, poderiam ser rebaixados. Então, foi uma reta final dramática e o time do Ronaldo, então, foi rebaixado. Até já tinha surgido algumas especulações e eu trouxe aqui no canal também sobre a possibilidade do Ronaldo vender o Valladolid. Inclusive o valor pedido era de 130 milhões de libras, algo nesse sentido, que não foi confirmado, tá? É apenas boato e especulação até aqui. Só que seria mais de 700 milhões de reais e um dos objetivos dessa venda do Ronaldo seria para focar exclusivamente no Cruzeiro, que eu não sei se esse dinheiro necessariamente viria para o Cruzeiro. É claro que é muito melhor você ter só o foco em uma coisa, né? Ainda mais o Ronaldo, que com certeza só focando no Cruzeiro poderia ajudar demais. Não acho que esse investimento viria todo para o Cruzeiro. Mas é claro, né? 700 milhões ali no bolso, teria um lucro bem interessante já com a compra e venda do Valladolid. Quem sabe, né? Uns 30 milhões ali por temporada para o Cruzeiro para reforços seria com certeza muito bem-vindo. E você aqui que acha que vai acontecer? O clima não anda muito bem lá também do Ronaldo com o clube espanhol. Até teve um post aí e tudo mais do Valladolid no Instagram, vários torcedores do clube bem revoltados, é claro, né? O Valladolid não tem uma torcida gigante igual a do Cruzeiro, 9 milhões de torcedores, se não me engano nem na Espanha, né? Tirando Madrid ali, eu acho que nem vai ter isso de população, mas tem uma torcida bem fiel, muito grande também, antes do Ronaldo ter comprado eles e tudo mais, não é à toa que todo jogo o estádio deles está cheio, né? É uma torcida aí respeitável e que tá muito feroz com ele aí no Instagram, nos comentários. Quero saber a sua opinião. Bom, e quero falar aqui também sobre uma opção aí para o Cruzeiro, que é a respeito do Christian Barletta, jogador de 21 anos de idade, que atua como um ponta-direita e pode ser emprestado pelo Corinthians. Algumas atualizações que tivemos, alguns portais, o Nicola, por exemplo, falou, ainda não confirma que o Corinthians vai emprestá-lo no meio do ano. Eles, seus representantes, afirmam que não falou que, tipo assim, não vai ser emprestado, mas também não deixou claro que ele vai sair no meio do ano. Então, tá estudando. Tem um pouco mais de um mês. Se ele virar uma peça titular ou jogar um pouco mais com o Luxemburgo, talvez mude esse cenário, mas não deve ser o que vai acontecer. O atleta que desde quando terminou o Campeonato Paulista e começou pelo Corinthians, tem apenas 5 jogos até aqui. E como o Corinthians queima o jogador, né? Porque, cara, ele fez um Campeonato Paulista excelente, 13 partidas pelo São Bernardo, 4 gols e 1 assistência. E o Corinthians, mais uma vez, né? Contrata um jogador com potencial, se não me engano, gastou 4 ou 5 milhões de reais e joga 5 jogos, sendo que o time está numa fase terrível também, né? É difícil entender, às vezes, o Corinthians como gosta de rasgar dinheiro. Compra um monte de jogador e nem cabe no planejamento do time. É muito difícil. Você vê nos últimos anos o tanto de jogador, ainda mais atacante,
que chega, joga ali pouquíssimos jogos e depois sai. Eu vou lembrar só aqui de cabeça alguns, ó. O Everaldo, ponto que estava no América, o Arthur Kaique, cara, enfim, acho que agora eu esqueci aqui, deu um branco, mas tipo assim, vários, o Richard, volante do Cruzeiro mesmo, chega, faz 6 jogos e depois não tem mais sequência nenhuma pelo clube, né? É difícil realmente entender por quanto o Corinthians queima o jogador e não dá espaço. Então eu acho que ele vai sair no meio do ano e na minha opinião seria uma ótima alternativa para o Cruzeiro. Deixei aqui ó, o mapa de movimentação dele pelo São Bernardo, créditos aí pelo SofaScore no Campeonato Paulista, muito mais pelo lado direito, né? Pode jogar também na ponta esquerda? Pode, mas a função dele realmente é pelo lado direito, média muito boa, de 7.16, no caso lá no SofaScore, somando a média no Campeonato Paulista, e não foram poucas partidas, né? Foram aí 13, e no total jogou as 13 como titular, a média de 88 minutos por jogo, então jogou o tempo inteiro, 4 gols marcados e 1 assistência. Talvez o Corinthians só aceite liberá-lo em meio à compensação financeira, comprando ele em definitivo, porque assim, sinceramente, se fosse para fazer um investimento, vamos supor, 5 milhões de reais para um atleta de 21 anos, eu acho que poderia ser uma boa opção. Pode pegar por empréstimo, fixar um valor de compra lá no futuro. Atleta que no ano passado jogou a reta final da Série B pela Chapecoense, 4 gols em 30 jogos, já vinha de uma boa fase, surge muito bem na base do Joinville e no profissional da equipe de Santa Catarina, que vinha chamando a atenção antes de jogar pela Chapecoense, São Bernardo e agora no Corinthians. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Acho que seria uma boa opção o Christian Barletta? Cruzeiro, que eu já trouxe um vídeo aqui, se tudo tiver saído como planejado, né, nessa segunda-feira de manhã, falando sobre os 3 jogadores e 3 funções que o Cruzeiro deve buscar, sendo elas um zagueiro, um volante e um ponta. O Christian Barletta seria mais pelo lado direito, e eu acho que o Cruzeiro deve buscar mais opções pela esquerda, mas se chegar o Christian Barletta, na minha opinião, já seria um ótimo reforço. Bom, e tem outro aqui também que pertence ao Corinthians, que não está tendo espaço e deve sair no meio do ano, que é para uma posição que o Cruzeiro busca, que é a respeito do Vitor Cantilho. Eu acho que é Cantilho mesmo a pronúncia, volante colombiano de 29 anos, que não tem jogado nesse ano pelo Corinthians, apenas 7 jogos. É interessante que ele chega com uma moral gigante pelo Corinthians entre 2020 e de empréstimo pelo Júnior Barranquilla, 39 jogos e 3 gols. Corinthians compra ele por mais de 10 milhões, se eu não estiver muito enganado, e em 2021 ele joga ainda 31 jogos, 2 gols e 2 assistências. Porém, desde o ano passado não vem sendo titular. Ano passado mesmo 34 partidas, mas a maioria como reserva, e se você for pegar os últimos 4, 5 meses do ano, ele não jogou quase nenhum jogo, né? Então é um cara totalmente escanteado no time. O Júnior Barranquilla tinha interesse na sua contratação, só que o salário dele é muito alto, com certeza próximo de 500 mil por mês, né? Não temos essa confirmação, mas era um atleta titular do time da Colômbia, chega para o Corinthians, comprado em definitivo, com certeza tem um salário muito alto. Se ele aceitasse reduzir, o Corinthians, um dos melhores do mundo, né, dos melhores cenários do mundo, pagasse um percentual do seu salário, poderia ser viável. Mas se fosse para receber um valor muito alto, uma compensação financeira, aí eu já acho que seria complicado. Enfim, vamos esperar aí, acho que poderia ser uma opção. Eu já trouxe também alguns vídeos atrás falando sobre o jogador, sobre opções para esse meio de campo do Cruzeiro, que seria um atleta que faz sentido de pensar, porque não está tendo espaço pelo Corinthians, deve tentar negociá-lo no meio do ano, e é por uma função de mais de marcação. O Cantilho é realmente marcador mesmo, apesar de fazer alguns gols, mas é um atleta de primeiro volante que o Cruzeiro perdeu, tanto o Ramiro quanto o Richard, os dois com passagens inclusive pelo Corinthians, né? E eu acho que não ficaria nada surpreso de o Cruzeiro buscar um jogador para essa função, mais de marcação, apesar de ter interesse recentemente no Bruno Henrique, jogador do Al Ittihad, que eu também já trouxe vídeo aqui no canal. Se você quiser ver esse vídeo que eu falo sobre essas 3 nomes que eu trouxe aqui de opções para o Cruzeiro, no total são 4, de pontas, zagueiro e também um volante, tá aqui na tela final. Outras sugestões também de opções do mercado sul-americano aparecendo aqui na tela. E o link embaixo da Leon para você apostar com R$25 de bônus, R$25, né? No caso, como quiser, já vindo por esse link aqui embaixo. Valeu, galera!